Fala galera, professor Ricardo Barros, continuando um assunto maravilhoso, meu aluno e minha aluna, que é o assunto de licitações, a Lei 8 e lá ela, porque é 8666 de 93, Lei das Compras no Serviço Público, e é justamente, meu aluno, o que vamos ver nessa aula de hoje. Sempre lembrando o seguinte, que quando for um assunto que o detalhe, inferir que eu deva ter colocado aqui por uma força de obrigação, mas que não seja muito voltados para concurso de polícia, eu vou dar aquele toque, eu vou dar aquele alô. Inclusive, no meu material tem uma caixinha lá que eu denominei do Fique Tranquilo, que às vezes eu coloco um monte de coisa lá e eu coloco Fique Tranquilo. Isso aqui é mais para você saber que existe. Tá bom? Meu aluno, o que a gente vai ver agora é compras na lei 8666 de 93, também vamos ver as alienações e vamos pincelar o registro de sistema de preços. Por que nós vamos pincelar? Porque esse carinha aqui, ele é determinado por um decreto. Decreto ou lei? Eu acho que é decreto, né? Eu acho que é ato normativo. Vou colocar aqui, para não correr o risco de errar. Ato normativo, que pode ser primário lei, como pode ser secundário decreto, ok? Beleza? E esse carinha, ele vai ser aí regido por um outro ato normativo. E quando a prova traz a necessidade de saber detalhe de registro do sistema de preços, aí ela já vai trazer esse decreto ou esta lei no seu próprio edital. Porém, existe um conceito do registro de preços na Lei 8666 e é esse conceito que nós vamos estudar. Tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, apresentações feitas, vamos começar a falar de compras na administração pública, que alegria, meu Deus! Vamos que vamos, vem pra cá. Vem para a tela. Vamos lá. O objeto da compra deve ser adequadamente caracterizado. Vem para cá, meu aluno. As compras públicas, como o próprio nome já diz, elas têm que ser públicas. Então, não pode um edital e um instrumento convocatório, lembra-se do princípio, vinculação ao instrumento convocatório? Não pode o administrador falar assim, eu quero comprar pão. Pão de quê? De que maneira? Qual o preço? Tem que ser adequadamente caracterizado. É por isso, meu aluno, que em regra é vedada a exigência de marca. A marca não pode ser falada como uma exigência em regra, mas sim como uma referência. Não entendi. A gente vai falar isso aqui de novo mais detalhe, mas eu vou explicar para vocês. Da seguinte forma, você não pode falar, eu só quero o celular da Apple. Você não pode falar isso na licitação, mas você pode falar, eu quero um celular que tenha as mesmas funcionalidades e padrões de desempenho pela marca de referência Apple. Entende? Então você pode usar a marca como uma referência, mas não usar a marca com exclusividade, a não ser que seja tecnicamente justificável, ok? Aí você tem que justificar tecnicamente. Beleza? Vamos que vamos então. Para que a administração pública compre, deve haver indicação dos recursos orçamentários para que essa compra seja paga. Vem para cá. Meu aluno, uma coisa de administração financeira e orçamentária, que antes de você comprar determinada coisa, tem que fazer o empenho. Você não precisa saber o que é essa situação de empenho, mas você tem que empenhar algo para que possa comprar. A administração pública ela não pode dar calote. Mas, Ricardo, meu tio fez uma licitação, levou um calote. Eu sei, meu aluno, eu sei. Às vezes acontece, a administração pública paga o precatório, sei lá. Mas, em regra geral, não. Então, no momento da compra, a administração tem que comprovar que possui os recursos orçamentários para poder honrar aquela compra. Ok? Continuando. Caso não cumpra estes requisitos que eu falei, o ato licitatório será declarado nulo e o responsável será apurado.
O responsável pelo ato será apurado se ele teve dolo ou culpa nesta situação de não caracterizar adequadamente o objeto da compra ou então de não ter recurso. Ricardo, por que você não caracterizaria o objeto da compra? De uma maneira de tentar facilitar para alguma empresa parceira que ela consiga. Se você falar assim, eu quero comprar fio, vai vir um monte de empresa com fio. Você não falou se é fio de cobre, quantos milímetros, não sei o quê. Ok? Então você pode dar uma chance de mais empresas participarem da licitação de uma maneira fraudulenta. Então, lembre-se disso e como deve ser caracterizado o objeto. Vamos para frente, então. Nas compras, deverão ser observadas ainda a especificação completa do bem a ser adquirido, sem a indicação de marca. Já te falei isso, meu aluno. Então, olha só, compra. Você tem que ter a especificação completa do bem ou serviço, né? Sem a indicação de marca. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Do bem, né? Porque serviço não vai ter marca. Quer dizer, pode ter uma auditoria, vai ter marca de alguma empresa. Enfim, vem para cá. A definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas, em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida sempre que possível mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação. Vem para cá. Meu aluno, perceba que essas quantidades de compra, elas também têm que ser adequadamente estimadas. Como assim, Ricardo? Digamos que a administração vá comprar pão. Só que ela precise de 10 pão por dia, porque naquela repartição para onde vai os pão, tem 3 pessoas, cada um come 3 pão e acabou. E ainda sobra um pão para dar pro dog, que o dog tá andando por lá. Beleza? Respeita os dogs. Beleza, tranquilo, show de bola. Agora imagina se você botar lá sem caracterização de objeto, uma licitação infinita, não pode, ou então fala, não, eu quero 1000 pão. Que isso, cara? Se só tem 3 pessoas lá, então tem que ser corretamente estimado. Meu aluno, lembre-se de uma coisa. O dono da coisa pública é o povo, é eu e você e eu. Esses são os donos da coisa pública. E não os gestores. Os gestores são simples e meros administradores da coisa alheia. Ok? Essa é a teoria, né? Não é a prática, mas é a teoria. Beleza? Vamos lá. As condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material. Meu aluno, então eu vou até tirar isso aqui para ficar mais bonitinho para a gente fazer um resumo rápido, tá? É muito importante que você faça um resuminho, sua tabela com o que é necessário. O que você vai precisar em uma compra? Uma especificação completa, recursos orçamentários, estimativa de uso, condições de guarda e armazenação. Ok? Tudo para garantir que aquele produto que a administração pública adquiriu vai ser corretamente utilizado. Lembrando que essa especificação completa vai ser sem indicação de marca. Ok? Tranquilo? Então você já sabe que é o quê? Show de bola. Vem para cá, vamos que vamos. E aqui está a indicação de marca. Olha só o que o nosso ilustre órgão de controle externo, o Tribunal de Contas da União, falou sobre esse assunto. A indicação de marca no edital deve estar amparada em razões de ordem técnica, de forma motivada e documentada, que demonstrem ser aquela marca específica a única capaz de satisfazer o interesse público. Meu aluno, lembre-se de uma coisa, quando a gente fala de marca. Antes de tudo, temos que lembrar que a administração pública não interessa pura e somente a proposta mais barata. O que interessa é a proposta mais
vantajosa para a administração. Basicamente, é uma situação de custo e benefício. Mas, Ricardo, e o tipo de licitação menor preço não é preço? Sim, meu aluno. Só que vai ser visto o menor preço de acordo com as especificações no edital. Então, o próprio edital já deixa qual é o produto que a administração pública quer ser especificado. E nesse edital só pode vir uma indicação de marca, segundo o Tribunal de Contas da União, se isso for tecnicamente justificável. E como é que você vai justificar isso? Provando que apenas aquela marca é suficiente para a administração pública. Vamos fazer um exemplo. Digamos que a administração pública queira fazer cursos para concursos, para fazer seus servidores passarem concursos melhores e serem melhores ainda. Qual é a única marca tecnicamente justificável que vai se atingir esse interesse público? É o Alphacom, meu aluno. Isso é lógico. Aqui também tem propaganda, aqui também tem essa indignação, que a gente tem que deixar para o mundo aí, ok? Beleza? Show de bola. Então, quando for tecnicamente justificável, pode haver essa indicação de marca. Beleza? Vamos para cá. Marca de referência, o que eu já comentei lá no início da aula, que seria uma marca equivalente ou similar. E aqui está. A diferença básica entre os dois institutos, ou seja, indicação de marca e marca de referência, é que no primeiro, indicação de marca, admite realização de licitação de objeto sem similaridade, ou seja, uma marca única, nos casos em que for tecnicamente justificável. Ao passo que o segundo é empregado meramente como forma melhor de identificar o objeto da licitação, impondo-se a aceitação de objeto similar à marca de referência mencionada. Olha que diferença enorme. A marca, ela é em regra vedada, mas ela tem que ser tecnicamente justificável. Ou ela pode ser uma marca de referência. A tecnicamente justificável, que vai ser aquela marca exclusiva, você vai ter uma condição sem similaridade, ou seja, somente aquela marca pode atender o interesse público. Já uma marca de referência, ela será aceita, porque vai falar o seguinte, pô, tem que ser que nem aquela marca. Então vai ser aceita uma similaridade, desde que cumpra os requisitos daquela marca específica. Ricardo, eu não entendi. Imagina o seguinte, meu aluno. Imagina que a administração pública ela queira comprar uma frota de veículos sedãs médios para os ministros ou os servidores de alto escalão andarem, ok? Eu não sei se você já percebeu, mas se eu não me engano, que eu me lembro no desfile presidencial, a marca que o governo usa é a Ford Fusion, né? É o sedã, né? Chama de sedã médio, é o Ford Fusion que eles usam. Você acha que a administração pública, quando fez a licitação, falou eu quero Ford Fusion? Não. Provavelmente não tenho acesso à licitação, mas provavelmente pela legalidade, né, eu tenho acesso, eu só não fui olhar, pela legalidade, porque todo mundo tem acesso, o que acontece? A administração pública deve ter feito a licitação da seguinte maneira: preciso de carros sedã médios, com motores entre 1.5 e 2.5, que atendam a similaridade tal. Quem são os que podem? E que sejam parecidos com, sei lá, com a marca Corolla. Então vai vir a própria Corolla, a Ford, o Sentra, o Civic, vai vir esses carros todos para conseguir concorrer na licitação. Essa é a diferença entre marca de referência e indicação de marca. Se a administração pública falasse eu quero apenas o Ford Fusion, tinha que justificar tecnicamente que seria apenas o Ford Fusion que conseguiria cumprir o interesse público a qual aquela licitação teve finalidade. Ok, tranquilo, então você já sabe, né? Que é show de bola. Vem pra cá, vamos que vamos. Especificações, tá bom? Quais são essas especificações aqui de compra? Vamos ver. Primeiro, tem que ser padronizadas, com especificações sobre o seu desempenho, manutenção, assistência, entre outros. Padrão. Condições de pagamento semelhantes ao setor privado. Já explico. Visar a economicidade, parcelando as compras o quanto for necessário.
ter como referência os preços praticados em toda a administração pública e ser processada através de sistema de registro de preços. Ok? Então, meu aluno, isso aqui, essa indicação, ela tem que ser padronizada. Tem que ser uma indicação padrão que vise a economicidade. Com condições semelhantes ao setor privado. Como assim, Ricardo? Eu vou contar uma história para vocês. Eu, antes de trabalhar como analista legislativo e antes de ser professor dessa enorme e maravilhosa instituição, eu trabalhava como administrador na Liquigás. Na verdade, eu trabalhava como profissional de venda júnior, mas necessitava do curso de administração para você entrar no concurso. Então, eu entrei, né, e comecei a atuar como administrador, profissional de venda júnior. Nós fazíamos algumas licitações. E na licitação acontecia uma coisa muito interessante. Eu não vou falar aqui para não ser incriminado, mas era mais ou menos assim. Digamos que o preço que a gente vendia o quilo do gás é aquilo mesmo, se você não sabe. Era X. Quando a administração pública chamava a gente botava o preço 3x. Como se fosse assim, é R$1, só que a gente vai oferecer para a administração pública por R$3. Por que a gente fazia isso? Porque todas as outras empresas faziam até pior. Por quê? Para não dar opções para a administração pública. Veja só, se a administração pública ela tem que licitar e chamar pessoa 1, pessoa 2 ou pessoa 3, e a pessoa 1, pessoa 2 ou pessoa 3 todos botam preço 3 vezes maior que o normal, qual é a opção que a administração pública vai ter? É lógico que isso aqui é errado, imoral. Então é por isso que eu, pessoalmente, evitava participar de licitação. Nunca ganhei uma licitação, diga-se de passagem, ok? Então essa situação aqui é imoral com a administração pública. Mas eram preços que não eram facilmente sabidos pela população. Você sabe quanto é o quilo de gás do seu condomínio que você paga? Você sabe o preço do botijão, não sabe o preço do quilo do gás a granel, ok? Então, meu aluno, é muito importante que as condições de pagamento e o preço de pagamento sejam semelhantes ao setor privado. Você tem que cobrar para a administração pública o mesmo que você cobra para a administração privada, ok? E como é que a administração pública, qual é o instrumento que a administração pública tem para conseguir fazer esse levantamento? E aí que está, que seria preferencialmente o sistema de registros de preços. Ok? Então está aqui. Vamos lá. O que seria esse registro de preços? Vou colocar aqui. O que você tem que saber, meu caro aluno e minha cara aluna? O registro de preços não tem a finalidade de contratação. Não tem finalidade de contratar. A finalidade do registro de preços é de pesquisa. Então, quando a administração pública realiza um registro de preços, ela vai fazer dentro de toda a situação legal para fazer uma pesquisa no mercado e falar o seguinte, olha só, cara, cadeira custa X, mesa custa Y, na média. Beleza, se um dia eu precisar contratar cadeira e mesa, eu vou entrar aqui no sistema de registro de preço e ver quais foram as empresas que me ofereceram esse valor. É uma pesquisa, ok? É por isso que é tão importante realizar esse registro de preço. Vem para cá. Então, não licita com a finalidade imediata de contratar, e sim para registrar os preços, como o próprio nome diz. A licitação de registro de preços não vincula a administração com o vencedor do certame de nenhuma forma. Ou seja, não vincula o vencedor. Eu sou uma empresa, eu participo de uma licitação para registro de preços e eu ganho a licitação. Eu tenho um preço lá de R$5 para o produto. Massa pra caramba. No dia que a administração for fazer
a licitação em si, se ela vier a fazer, o lógico que ela me procure. Mas se por um acaso uma administração pública souber, alguém que trabalha lá, não sei o que, souber que o preço caiu, tá mais barato, a administração pública pode abrir outra licitação. Não vincula o vencedor à obrigatoriedade de a administração contratar com ele. O registro de preços nada mais é do que uma pesquisa, ok? Lembra disso, meu aluno e minha aluna. Vem para cá. A validade do registro de preços é 1 ano, isso você tem que saber, e a seleção é feita pela modalidade concorrência. Ricardo, eu não sei o que é concorrência. Tenha calma, você vai chegar lá. Validade do registro de preços. 1 ano. Seleção feita pela modalidade concorrência. Isso aqui já vi cair bem em prova. Qual é a modalidade que se faz o registro de preços? Lembre-se, concorrência, validade, 1 ano. Essas coisas são importantes você deixar no seu resumo, porque isso aqui é meio lógico, né? Isso aqui qualquer um entende. Agora, isso aqui já é aquela coisinha chata, aquela coisinha cri-cri. Põe no seu resumo, dá aquela lidinha antes da prova, depois que você passar, você rasga essa porra, a não ser que queira virar professor. Aí você tá lenhado. Beleza? E vamos lá para a última parte, que é o seguinte. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o preço constante no quadro geral. Como assim? Digamos que a administração pública faça um registro de preços para comprar canetão. E aí, ache lá R$10. Esse é o preço mais baixo que a administração pública achou, R$10. Beleza, deixa ali parado. No dia que for comprar canetão, vou aqui nesse preço de R$10. Aí, um cidadão vai lá na transparência, que isso aqui tudo tá na transparência, e vê lá R$10. Só que ele fala, que porra é essa? Eu fui comprar no centro e tava R$2, estão pegando meu dinheiro e superfaturando o canetão, e canetão não pode ser superfaturado, tá certa a indignação. Então o que que acontece? Você vai lá e impugna isso aqui. Você denuncia e fala, olha, leva as provas, tudo direitinho, né? E é feita a impugnação. Por quê? Porque o dono do dinheiro público é o povo. Meu aluno, simplesmente pense o seguinte. Imagine que o Brasil é um enorme condomínio. E o Jair Messias Bolsonaro é o síndico. O imposto que a gente paga nada mais é do que uma taxa de condomínio. Mas perceba que no condomínio todo mundo mora no mesmo lugar. Por isso que a taxa de condomínio é igual. Já eu moro num bairro, você no outro, ou seja, nós temos rendimentos diferentes. Então a nossa taxa de condomínio é diferente. Essa taxa de condomínio vai para o administrador de condomínio, o síndico, que não é o Tim Maia. E o que é que o síndico vai fazer? Realizar as compras. Entende? É por isso que o titular da coisa pública é o povo. Nós moramos num enorme condomínio. Tá bom? Continuando. Alienações. Meu aluno, já falei de compra, marca e registro de preço. Vamos falar então de alienação. Ricardo, alienação. Peguei a manha, você não precisa nem me falar. Se você falou de compra, alienação então é venda. Errado. Não quer dizer parcialmente certo. Alienar é de alien. O que é alien? Algo que está fora, alienígena, né? Alienar é tirar aquilo do seu poder. Se eu pego essa caneta e jogo fora, eu estou alienando ela. Se eu dou para alguém, eu estou alienando ela, né? Se eu alienar, você passa o ativo, né? Se eu jogo fora, eu tô passando para ninguém. Então não seria uma boa espécie de alienação. Se eu vou lá e dou uma concessão de direito de uso, eu estou alienando. Se eu troco, eu estou alienando. Se eu vendo, eu estou alienando. Então alienação não é apenas vender. Lembre-se disso. Ok? Tranquilo? Show de bola. Mas, meu aluno, lembre-se do seguinte. O titular não é o povo? Então, se a administração tem um prédio, isso aqui é um prédio, tá? Esse prédio é o quê? Um bem imóvel. Se a administração tem um carro, isso aqui é um carro, ok? É da Tesla. É um bem imóvel. De quem é esse prédio? É meu, porra. É meu, é seu, é nosso, é de todo mundo. De quem é esse carro? É meu também. Mas eu não dirijo, mas é meu. É meu. Eu paguei um pedacinhozinho dele, ok? Porque é do meu imposto. Então, se a administração pública quiser vender o que é seu, o que precisa no mínimo? Vem para cá. Interesse público
justificação e avaliação, né, meu aluno? Imagina se não necessitasse de avaliação. A administração pública poderia simplesmente pegar um carro que vale 100 mil e vender para os brother a 10 conto. Olha só. Então, para você fazer qualquer alienação, quais são as condições? Isso vale, né, para qualquer tipo de bem. Interesse público devidamente justificado. Justificativa. E avaliação. Aí você pode fazer o que quiser com o bem e olhe lá. Por quê? Porque nós temos uma necessidade, uma diferenciação entre bens móveis e bens imóveis, né? Primeiramente, eu vou falar dos bens imóveis, vem para cá. Regra. Por que regra? Porque existem situações de dispensa, ok? Que vão ser vistas em momento oportuno, que são as licitações dispensadas quando se trata de alienação, tá bom? Então, por isso que eu coloquei aqui como regra. Então, vamos lá. Autorização de bens imóveis. Autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e avaliação prévia, que já foi falada, né? E modalidade concorrência. Meu aluno, vamos lá então. Alienação de imóveis. Autorização legislativa, ou seja, tem que passar pela Câmara dos Deputados, ou pela Assembleia Legislativa do Estado, ou pela Câmara de Vereadores, ok? Mas isso vai acontecer quando for da administração direta, e você lembra o que é que eu tô ligado, ou quando for da administração autárquica ou fundacional. Pelo texto da lei, para empresas públicas e sociedade de economia mista, empresas estatais, não seria necessária autorização legislativa para a venda de bens imóveis em regra. Só que aí nós temos aquela diferença, né, que quando ela presta serviço público, ela vai se igualar mais ou menos a isso aqui. Quando é atividade econômica, ela vai ter uma lei própria, né, que vai ser 13.303, com regras próprias de licitação. Isso você não precisa saber, ok? O que você precisa saber é que, em regra, é necessária autorização legislativa. E o que é mais importante, a modalidade concorrência. Que nem registro de preços. Mas, Ricardo, eu já comprei coisa da administração pública por leilão. Que bom que você lembrou disso, meu aluno. Quando o bem for proveniente, vou até colocar aqui, ó. Quando o bem for proveniente de procedimento judicial, como assim, Ricardo? Não entendi. Se alguém fala assim, ó, você está devendo aí para o negócio, então vou fazer uma ação e tomar seu bem. Ou dação em pagamento. Como assim, Ricardo? Não entendi também. Quando for procedimento judicial ou dação em pagamento, o que vai acontecer, meu grande aluno e minha grande aluna? O que é dação em pagamento? É quando você está devendo à administração pública, não tem um din-din, mas tem ali uma casa. Você fala, ó, tossa essa porra aí. A administração pública fica com isso. Nesses dois casos, pode acontecer o quê? A modalidade leilão. Regra, concorrência. Exceção, leilão. Autorização legislativa em regra para qualquer alienação, interesse público justificada e avaliação prévia. Show ou não? Eu sei que sim. Vem para cá então. Então está aqui, né? Rapidamente. Os bens imóveis da administração pública cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou dação em pagamento poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observadas as seguintes regras. A avaliação, que é para todos. Comprovação da necessidade ou utilidade, ou seja, interesse público e justificação, que é condição para tudo. E a adoção do procedimento licitatório sobre a concorrência, sobre a modalidade concorrência ou leilão. Vamos ver nas modalidades que quem pode o mais, pode o menos. E concorrência é a mais grandona de todas.
Então a concorrência meio que pode tudo. Então, quando for nessas situações aqui, existe a possibilidade de ser leilão. Tá bom? Então aqui está. A principal diferença aqui é que nestes casos poderá licitar pela modalidade leilão. Ok? Vem para cá. Tá bom, Ricardo? Você falou de alienação de imóveis. E alienação de bens móveis? Aí que vem, meu aluno. Olha só, eu nem vou colocar, vou deixar você escrever. Veja comigo. Alienação de bens imóveis precisa de autorização legislativa. Alienação de bens móveis não precisa de autorização legislativa. Precisa disso aqui, normal. Outra coisa, a alienação de bens imóveis é por concorrência ou, nesses casos, leilão. Enquanto que a alienação de bens móveis é por qualquer modalidade de licitação. Então, só vou colocar aqui as diferenças rapidinho. Que em bens móveis não precisa de autorização legislativa e qualquer modalidade. Fim de papo. Lembra disso que você brilha, nunca mais erra uma só questão. Ok? Então, meu aluno, vem aqui comigo. Já tá aqui, né? Galera, aulinha bacana, porque serve aí para você entender quais são os princípios da licitação, tá? Qual é mesmo assim o conceito geral entre compra e alienação. Então é bem importante que você preste atenção nessa aula. O material tá bem legalzinho aí para você. Faz o seu resuminho inteligente e, como sempre falo, faz questão, ok? Então é isso, meu aluno. Muito obrigado por tudo. Mais uma vez, tamo junto. Valeu, falou e até mais!